O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Há algum jovem, algum empreendedor que perante um cenário deste, a ver tudo encerrar, e depois é os correios, é todos os serviços coletivos, sociais e públicos em geral, a encerrar nestes pequenos lugares, sinta algum estímulo para ir? Não. Olá, eu sou o Ruben Martins e este é o Poder Público. Esta semana falamos sobre o interior. São 24 propostas para dar vida nova ao Pretende, segundo os seus criadores, combater injustiças económicas e sociais a que o interior do país... Um dia ouvi uma frase que me ficou na cabeça. Os jornalistas só querem saber do interior por duas ocasiões. No inverno, quando neva, e no verão, quando arde. Mas afinal o interior é um conceito geográfico, político ou social. Onde é que podemos marcar no mapa as fronteiras desse interior? Um retrato dos vários Portugais dentro de Portugal, chamam-lhe País Real, como se a realidade fosse ainda mais real longe de Lisboa. Será mesmo? Som. No meio de tanta conversa, trazemos as histórias. Poder Público. As páginas de um jornal. Ora bem, vamos lá espreitar a definição do interior. Dicionário Priberan, que está da parte de dentro, afastado do litoral ou das fronteiras. Parece confuso quando temos um país em que não há pedaço de terra que diste em linha reta, mais do que 100 km da linha do mar e da fronteira com Espanha ao mesmo tempo. Por isso vim ao IGOT, o Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa. Posso? Muito boa tarde. Tenho à minha espera o professor de Geografia Humana, José Manuel Simões. Definimos interior, ou tentamos, até porque... É um conceito muito relativo, em termos geográficos e ao longo do tempo. Quer dizer, aquilo que nós falamos muitas vezes em dicotomia litoral-interior, hoje em dia não faz tanto sentido como fazia há 50 anos, por exemplo. Claramente, há 50 anos havia um problema de interação, de relação, de acessibilidade ao interior. Depois apareceram as modernas estradas, autoestradas e novas infraestruturas parcialmente financiadas por fundos europeus. Nós estamos a falar de um país que tem, na sua largura máxima, é mais ou menos entre a sul de Viana do Castelo, entre a Foz do Neiva e Miranda do Douro, sensivelmente. 200 e poucos quilómetros, 218, 220 quilómetros. E chega a haver 120 quilómetros, 130. Como, por exemplo, entre o Pumarão, no concelho de Mértola, e Porto da Barca, junto à Zamojeira do Mar, em Odmira. Vamos pensar, por exemplo, na zona do Pinhal Interior, ficam os concelhos de Pedrógão Grande ou Figueiró dos Vinhos. Nós estamos a falar de locais que, em linha reta, de facto estão entre 50 e tal quilómetros e 70 quilómetros do litoral. Do ponto de vista geográfico, é difícil nós estabelecermos concretamente o que é litoral e o que é interior. O que nós temos assistido nestas áreas mais interiorizadas, digamos assim, tem sido, ao longo dos anos, um processo que vem desde o Estado Novo, desde os anos 50 pelo menos, em claramente assumiu que a indústria seria o motor da economia, porque até aí tinha sido a agricultura. E começou a favorecer a concentração de investimentos no litoral. E com isso, digamos, começou a atrair gente para o litoral, sobretudo para as duas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, mas de uma forma geral para o litoral. E começou, portanto, a esvair-se de recurso interior. E, ao mesmo tempo, houve processos de imigração para os países que se aceleraram. Muitos destes lugares, muitas dessas aldeias, havia aldeias nos anos 60 que tinham 200 habitantes, no Pinhal Interior, 200, e que hoje em dia têm 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 habitantes. Agora, uma grande parte do desenvolvimento das regiões do interior deve-se aos conhecidos fundos de coesão da União Europeia. Portugal dividiu-se em várias regiões de acordo com as NUT 2.
E desde que uma determinada NUTS 2 não tenha um PIB de 75% acima da média do PIB comunitário, recebe fundos de coesão para fomentar o desenvolvimento e o equilíbrio entre as regiões da Europa. Quando passa esses 75%, passa a ser considerada uma região de competitividade. Quando chegou ao fim do terceiro quadro comunitário de apoio, verificou-se que, de facto, Lisboa continuava a manter-se acima dessa média. E aí havia um problema, porque nessa fase seguinte, passado esse período de observação, se mantém, perde mesmo os fundos. E então Portugal o que fez foi o seguinte, uma engenharia, digamos, engenhosa, que foi, alterou, porque os países têm a liberdade de escolher as suas regiões. Por causa disso, o que se verificou foi, se Portugal continuasse a manter a região de Lisboa e de Val do Tejo como estava, ia perder os fundos. Em novembro de 2002, o governo de Durão Barroso acabou por partir a região de Lisboa e Val do Tejo com o objetivo de existir uma distribuição mais equivalente dos fundos comunitários. Isto porque as sub-regiões da Grande Lisboa e da Península de Setúbal eram substancialmente mais ricas do que as restantes 3 sub-regiões da Alzírio do Tejo, do Médio Tejo e do Oeste. E se as coisas continuassem da mesma maneira, os concelhos, por exemplo, da Chamusca ou do Cadaval, podiam perder apoios para se desenvolverem. A partir daí ficamos com uma região de Lisboa, naquilo que conhecemos como área metropolitana de Lisboa, e depois os restantes concelhos foram integrados nas regiões Centro e Alentejo. Vamos continuar com a história e falamos sobre como é que as coisas funcionam do lado de lá da fronteira. Durante algum tempo, o Franco teve uma política verdadeiramente de armamento. Entra em Espanha por Vilar Formoso. Até chegar a Salamanca, anda quilómetros e quilómetros, que encontra, de facto, 2 ou 3 cidades, mas quase que não vê aldeias. Houve uma política de concentração, que é uma política que só se pode ter, normalmente, num regime ditatorial, que é obrigar as pessoas a saírem, mas isso acabou por surtir um efeito, que é o efeito da concentração. Valorizou as cidades e as vilas espanholas. Deu-lhes força. E eu acredito que a amarração do território tem que ser por via do reforço das vilas e das cidades. A gente não pode ter aldeias que tinham 200 habitantes, agora têm 2 ou 3 e continuar a ter que assegurar a manutenção de uma série de infraestruturas e a provisão de uma série de serviços. Nós provavelmente temos que estudar profundamente. Haverá áreas do país que tem que se instalar alguma política de despovoamento. Não é de povoamento, é de despovoamento. Para agarrar o resto do território. Tem que se perceber onde. Isto dito assim parece cruel, não é? E polémico, mas eu acho que vai-se começar a discutir. Havia também quem achasse que a regionalização era a solução para os problemas do interior. Logo a seguir ao 25 de Abril, quando se começou a discutir o processo de regionalização, houve logo 2 tendências. Uns que achavam que o desenvolvimento tinha que ser, o país tinha sido dividido em regiões que iam do litoral ao interior, porque tinha que haver complementaridades e interação entre as áreas mais desenvolvidas nessas regiões e as menos desenvolvidas, e outros achavam que se isso acontecesse, que as áreas mais desenvolvidas iam sempre captar os recursos quase todos e, portanto, o ideal era ter regiões mais litoralizadas e outras mais interiorizadas. Houve aí logo um problema para a regionalização. Claro que o maior é porque os partidos políticos estavam organizados numa base distrital e todos tinham dificuldade em recompor-se para a nova reorganização. Este processo culminou com a realização de um referendo em novembro de 1998. A criação das regiões administrativas foi chumbada, com mais de 60% dos votos contra. E o não vence largamente com 63,6%. A abstenção é de 51,7%. Excluindo este cenário, o país organizou-se de acordo com o poder central e o poder local, sem grandes poderes para as organizações intermédias, como as comunidades intermunicipais. Mas o que é que na prática afasta as pessoas das regiões do interior? A gente pode achar que, digamos, o encerramento de uma série de escolas e de uma série de extensões de centros de saúde pode haver todo o tipo de racionalidades, até económicas, até pedagógicas, no caso das escolas, etc, etc. Mas também tem outro problema. Isto é, digamos, quase dizer a toda a gente, enfim, não venham para cá. Quer dizer, há algum jovem, algum empreendedor que perante um cenário deste, a ver tudo encerrar, e depois é os correios, é todos os serviços coletivos, sociais e públicos em geral, a encerrar nestes pequenos lugares, sinta algum estímulo para ir. Não, no máximo vai para a cidade ou para a vila sede de concelho. A não ser que haja uma política de grandes incentivos. Não, isso é possível. Neste interior, chegou-se a dar lotes industriais a um escudo. Portanto, era simbólico. E mesmo assim as empresas vieram-se embora. Porque depois há outros fatores competitivos. E, de certo modo, todo este interior está mais perto da Europa do que... Está mais perto e não está.
Estão mais perto fisicamente, embora depois muitos deles, os produtos, saem por comboio ou por avião, não sei o quê, têm que vir para o litoral para os levar para o lado de lá. Quem pede mais incentivos é o Movimento pelo Interior, um grupo que reúne autarcas, empresários e investigadores na defesa do interior do país. As várias propostas passam por incentivos fiscais às empresas que se fixem no interior, com um IRC mais reduzido para todas as empresas que por lá se instalem, sediar também no interior todos os novos serviços públicos e trazer estudantes para as universidades e politécnicos fora do litoral. Está a ligar para um assinante que... Chama-se Viagem Interior e é um documentário fotográfico de Telma Veríssimo sobre... O Algarve está a ficar esquecido e para algumas pessoas é completamente desconhecido também. Esta é Telma, a fotógrafa que há um ano levou à Assembleia da República imagens de um Algarve com gente, mas pouca, perto, mas ao mesmo tempo longe das praias. Um Algarve que não faz parte dos roteiros e que é ponto de passagem para quem quer o mais rápido possível chegar às praias do sul. Quis fazer um alerta, chamar a atenção para o problema, porque ao mesmo tempo que o espaço vai se desertificando e vai ficando sem pessoas, também há uma cultura que desaparece e acho que podia ser importante fazer um esforço de guardar essa memória, né? Das coisas que vão desaparecendo, da cultura que vai desaparecendo. Um retrato para mostrar que o Algarve e o país é muito mais do que o que fica junto à linha de costa. Um ano depois da tragédia dos incêndios em Pedrógão Grande, o Presidente da República quer soluções para corrigir desigualdades do interior e deixou um prazo, 2023. Se formos capazes de fazer reviver até 2023 o que importa que reviva, Portugal será diferente. Se não formos capazes, perdemos uma oportunidade histórica e condenamos alguns portugueses a serem muito ignorados, muito esquecidos, muito menosprezados, e significa que falhamos como país. Cá estaremos para ver. O interior espera. Poder Público. Histórias da política, da sociedade e do mundo. Até ao próximo episódio. Subscreva este e outros programas no iTunes, SoundCloud e aplicações móveis. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.